O cinema, pessoal, que é o próximo tópico que a gente vai ver, tem várias influências. A literatura, é o que a gente vai usar no roteiro. O teatro, né, quando a gente chega lá mais pra frente, e tem a questão da interpretação. E principalmente as pinturas. Então, nessa década aqui, o cinema começa a trabalhar paralelo com as artes. Então, o que acontece? Artistas do dadaísmo, que são aqueles quadros abstratos, então, por exemplo, o que seria um quadro dadaísta aqui? Figuras que, de repente, não têm um sentido real, que trabalha com o nosso inconsciente, que trabalha com a nossa forma de imaginar as coisas. Isso é um quadro dadaísta. Então, pessoas começaram a usar o cinema para fazer filmes assim. Então, um bom exemplo prático. Imagina um liquidificador. Você tem várias frutas lá dentro. E você põe uma câmera bem em cima assim e começa a triturar aquilo e você só vai ver uma massa passando, né? Pedaços de fruta que sobem, que descem, aquela homogeneia que vai se misturando e desmisturando. É um filme dadaísta. Tá? Então, foram surgindo experiências parecidas com as artes. Aí depois a gente teve o expressionismo, que surgiu na Alemanha. Foi o quê? Expressionismo eram quadros que tem aquela simbologia que a gente chama noir, que é de noite, que é do escuro. Já era o medo do ser humano da guerra, aquela coisa meio pós-guerra, do noir. Então o que era? Eram quadros que as pessoas sempre estavam muito com olheiras fortes, eram quadros que as caras estavam meio tortas, que tudo era distorcido. Né? Por quê? Que mostrava um pouco do medo do ser humano. Sabe aquele quadro lá? É um cara assim, ó, o grito, isso. Tá tudo meio, parece derretido. Isso é uma coisa expressionista. Começaram a trazer isso pro cinema também. Como que eram os filmes aqui? Tem um que chama o Dr. Caligari, que é um filme que todos os cenários deles são tortos, as portas são inclinadas, os personagens têm olheiras fundas, o cabelo é tudo meio espetado. Então começaram a fazer filmes parecidos aqui com as artes. Depois a gente veio para o surrealismo. O surrealismo, o mais próximo do surrealismo são o quê? Os nossos sonhos. Sabe quando a gente sonha aquelas coisas que não tem muito sentido, que é uma pessoa que de repente vira outra, de repente vira uma formiga, de repente está num outro lugar? O surrealismo é tudo que mistura o fantástico, né? É a realidade entre a ficção. Então, por exemplo, no surrealismo, uma das pessoas que se mais destacaram foi o Salvador Dalí e um cara chamado Luiz Buñuel. E começaram a fazer filmes que pareciam sonhos. A pessoa estava numa história normal, de repente surgiam formigas nela, de repente surgiu uma vaca no meio da sala, de repente um bode entrava correndo, coisas que não faziam sentido, que buscavam o quê? Trabalhar com o consciente. Por que isso, pessoal? Tudo isso é muito estranho. Porque o cinema começa o quê? Querer expandir as fronteiras da mente. Logo depois que o cinema passa por esses movimentos, o cinema político começa a surgir. Então aí a gente entra no Hitler, a gente vai lá para a Rússia. O que é? O que a gente chama de construtivismo no cinema. Que são filmes com um único objetivo. Então aqui a gente está entrando para uma outra questão no cinema, que deixa de ser só de arte. O cinema tem que ter o quê? Um objetivo. Vamos anotar aqui que a gente vai voltar para ele depois. Qual que era o objetivo do construtivismo russo? Quem chuta aí? Comunismo, mostrar o comunismo. Né? Totalmente. Então era filmes de um cara chamado Sergei Eisenstein, que tinha um princípio básico: mostrar para as pessoas que elas deviam fazer a revolução, que elas deviam contestar o governo. Então são filmes que uma das coisas que se destacou muito foi a montagem, a edição. Que é uma coisa que eu acredito que quando vocês forem ter aí as primeiras aulinhas de edição, vocês vão dar uma passada. Foi onde surgiu o conceito de você manipular imagens. Porque até agora, ó, pensem comigo, a gente teve o cinema que contava cenas reais, o cinema de arte, e aí a gente passou a ter o cinema que manipula imagens. Então, por exemplo, se eu gravo aqui ela sorrindo, e aí na sequência eu mostro uma imagem de um bebê, o que significa? Nasceu. Né?
Pode ser. Mas significa que ela gosta do bebê, entendeu? A gente começa a dar significado, ela está sorrindo, ela tem carinho. São várias as interpretações. Se eu faço agora ela séria, e na sequência eu mostro a imagem de uma arma, o que a gente imagina? Não sei, ela vai matar alguém, ela quer matar alguém. Estão vendo? A gente começa a manipular o sentido das coisas. Então aí vai entrar uma outra questão que a gente vai falar logo mais, que é a manipulação que o cinema tem. Então aqui é um dos conceitos principais para quem quer estudar edição, tá? Que é de manipulação de imagens. Dizem, né, os pensadores aí, que uma das principais influências que o Hitler conseguiu o que ele conseguiu foram de duas formas. As propagandas de um cara chamado Goebbels, não lembro o primeiro nome, e de uma cineasta chamada Leni Riefenstahl. Eles fizeram simplesmente o que, pessoal? A campanha dele para o fascismo se instalar na Alemanha. Um cara fazia as publicidades, que era esse cara aqui. Por mais que fosse por uma coisa negativa, era um gênio. E essa mulher aqui que, uma das maiores cineastas da história, só que por fazer, esse tipo de filme nunca foi muito, né? Esquecendo a cagada que eles fizeram, são ótimos artistas. Por quê? Esse cara transformou a publicidade numa arma de o quê? Fazer o nazismo funcionar. E essa mulher, gente, ela fazia epopeias, fazia as histórias assim de heroísmo, pessoas nazistas, mostrando o quê? Que os judeus eram os vilões. Então aí a gente vai entrar na questão da manipulação, que é muito importante para quem está querendo fazer documentário. Como expor as pessoas, tá? Se preocupar com o que a gente está falando. Porque uma das maiores forças do cinema é essa. O cinema ele influencia. Ele influencia a moda, influencia a televisão. É uma das principais artes. Não é à toa que aqui, ó, passou os anos 20, quando a gente está entrando aqui, ó, isso aqui aconteceu tudo meio junto, tá? Nessa época aqui, ó, um cara chamado Ricciotto Canudo, um italiano, ele que inventou o cinema de que... o cinema não, ele que inventou o termo de que o cinema era a sétima arte. Tá? Então o que ele fala, esse italiano? Ele fala assim, o cinema, por ser a única arte que além de englobar todas as outras 6 anteriores se engloba, além de ser a arte mais completa, é essa nova arte que surge. Por quê? A gente tem 7 artes, lembrem comigo. Arquitetura, teatro, dança, literatura, música, pintura e o cinema é a 7ª. O cinema engloba a arquitetura? Engloba, porque a gente constrói cenário, a gente está trabalhando com formas. O cinema tem dança, musical, tem dança, às vezes filmes que apenas estão dançando assim, o musical tem. Tem música? Tem trilha sonora. Tem teatro? Tem interpretação. Tem pintura? Tem. A gente acabou de ver a influência. Tem literatura? Tem. O cerne do roteiro é literatura. Então esse cara fala isso. Ele que inventa o conceito de cinema é uma nova arte e é uma das principais artes.